Que a paz de Deus seja conosco. Meu nome é Sérgio Marques e o tema da noite de hoje será justamente a parábola do semeador. E assim, desejamos à Casa Espírita Consciência e Vida, aos seus trabalhadores, que Deus, que Jesus Cristo abençoe e dê força a todos para continuar esse trabalho de grande relevância à sociedade. E neste exato momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, orando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e justiça em todo o universo. E o pão de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. E perdoa, Pai. Perdoa as nossas dívidas, se soubermos perdoar os que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome da espiritualidade sábia, bondosa, comprometida com a lei de amor, justiça e caridade, vamos dar início ao trabalho da tarde de hoje. Que Deus seja louvado. O tema proposto à nossa pessoa para ser proferido no dia de hoje trata-se da parábola do semeador, retirado da obra que é Parábolas e Ensino de Jesus, de autoria de Caibar Schutel. Caibar Schutel, na verdade, seu nome é Caibar de Souza Schutel. Caibar nasceu em 22 de setembro de 1868, na cidade do Rio de Janeiro. Sua família era católica e era filho do senhor Antero de Souza Schutel e da senhora Rita Tavares Schutel. O mesmo ficou órfão aos 12 anos e foi criado, na verdade, pelo seu avô, o senhor Henrique Schutel. Desde cedo ele já evidenciou uma tendência muito grande para a homeopatia. Ele viveu em Piracicaba e depois ele foi para Matão, chegando mesmo a se destacar como presidente da Câmara Municipal, um cargo que hoje seria considerado como prefeito, chefe do executivo. E Schutel foi um homem de moral ilibada, de descendência francesa. Caibar foi casado, mas não teve filhos. Teve uma vida dedicada ao espiritismo. Foi realmente uma semente multiplicadora. Ele que fez programa na rádio, em Matão, fundou o jornal O Clarim de Matão, é responsável
pela publicação da RI, que é a Revista Internacional de Espiritismo, onde grandes nomes da doutrina espírita publicaram seus artigos de caráter científico, filosófico, de consequências morais. Enfim, trata-se, na verdade, de um grande apóstolo do Espiritismo. Manteve correspondência com o grande pesquisador italiano Ernesto Bolzano e publicou várias obras, dentre elas conferências radiofônicas, conferências espíritas, os médiuns, né? Vida e Ato dos Apóstolos. Foi realmente uma alma dedicada. E nesta obra, que é Parábolas e Ensino de Jesus, a parábola que foi nos dada para interpretar faz parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sejam Perfeitos, onde consta a parábola do semeador, que é, na verdade, uma continuação. Esta parábola, na verdade, é a parábola das parábolas, na visão de Caibar. E as parábolas, elas estão, na verdade, contidas dentro de uma passagem. A passagem é algo que é vista, é algo que todos presenciam. E as parábolas, elas foram, ou a parábola, ela foi a forma encontrada pelo Cristo para ministrar os seus ensinamentos. Por isso que ela contém alegorias. Ele faz essa comparação, ele utiliza de um método comparativo com a realidade para fazer uma comparação da ideia da vida espiritual. E sabedor justamente de quem somos, de onde viemos e para onde iremos, o Cristo despertava, como despertou na maioria das mentes, a lei de Deus que está esculpida em nossa consciência, a fim de que venhamos a construir o nosso destino de forma cônscia, racional, mas acima de tudo, pautada na lei de justiça, amor e caridade. A parábola do semeador, ela evidencia os tipos de espíritos que ainda se encontram encarnados neste mundo de expiações e provas, conforme a denominação dada pela espiritualidade superior. Essa passagem se encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas, e num dos evangelhos de Tomé, o apócrifo. Ela é profunda, porque Jesus lança os pródomos da escala espírita, que Kardec também trabalha com a espiritualidade bondosa, a partir da questão número 100, e acho que vai até a 119 ou 118 do Livro dos Espíritos, evidenciando em que classe nós nos encontramos. Mas ela não deve ser levada à risca. Ela é flexível. Você não pode entendê-la como algo
definitivo, é isto. Não, porque nós não somos, estamos. É um caminho a ser percorrido. Então você pode ter ainda determinadas virtudes, como as suas imperfeições, que podem estar vinculadas a uma determinada ordem. Mas nem por isso significa dizer que você seja realmente um espírito de terceira, de segunda ordem e assim sucessivamente, né? Ela tem essa flexibilidade. Então você se encaixa, se enquadra da melhor forma possível. Essa passagem, na verdade, ela se dá às margens do Mar da Galileia, que é conhecido também como Tiberíades ou Genezaré. Então, a passagem, ela começa assim, obedecendo ao que está contido no livro do Caibar. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola. Ele ficou dentro de uma barca e ele falou em parábola. E ele diz: saiu o semeador para semear a sua semente. Ele está falando dele mesmo, que é o maior exegeta da vontade de Deus. E ele diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E quando semeava, uma parte caiu, ou seja, a revelia, contra a vontade. Ele estava a semear, mas uma parte dessa semente, que a semente é a mesma, que a instrução, são os ensinamentos ministrados pelos precursores do cristianismo, e que ele vem retomando, elucidando, evidenciando o caminho que nós ainda temos a percorrer, e evidencia os tipos de almas que se encontram, como se encontravam encarnadas neste mundo de expiações e provas. Então ele diz: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Veja, ele está fazendo uma comparação porque ele estava diante da multidão. Ora, a multidão, ele não está falando em público, porque no público eu tenho pessoas seletas que gostam de uma certa música, têm uma certa preferência, podem ter um vínculo, mas ele está falando para a multidão. Pessoas de diversas classes estavam ali reunidas, inclusive de outros locais, que saíam para ouvi-lo em busca da consolação, da compreensão. Então, esta primeira fala dele, ele diz que cai à beira do caminho. Ele está identificando o tipo de mentalidade que ali está à sua frente, ao ouvi-lo. Os tipos de espíritos que ali se encontravam e que, dentre aquelas pessoas, todos têm, como nós temos, uma forma muito peculiar de agir, de pensar e sentir. Então ele diz assim: ora, beira de caminho, eram todos que estavam ali ouvindo, porque a semente é a instrução,
são os ensinamentos, o que estava sendo ministrado, sem preconceito, sem distinção, mas para que a alma despertasse em relação à vida espiritual, entendendo que ela está aqui de passagem. Então, quando ele fala de beira de caminho, ele está dizendo que são todos aqueles que ouvem os seus ensinamentos, mas não o compreenderam. Não conseguiu compreender em toda a sua dimensão. Nem foram, inclusive, tocados no coração. Porque a semente ou a instrução é o caminho a ser seguido. E a semente que caiu à beira de caminho, que é os espíritos que ainda têm esse tipo de peculiaridade, ele está a indicar o caminho. Porque a palavra é o caminho a ser seguido. Com esta parábola, ele está a evidenciar que nós devemos seguir um caminho. Por isso que ele mesmo asseverou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não trabalha com certeza, ele trabalha com a verdade. A verdade não muda. Ela é única. E dentro dessa perspectiva, numa linguagem alegórica, de caráter atemporal, ele diz que esse caminho deve ser perseguido por nós. Mas aqueles que são beiras do caminho, eles não estão preocupados com a verdade, porque eles não compreenderam, eles não aceitaram a semente. E quem não aceita, despreza o ensinamento que está sendo dado, bem como o seu interlocutor, aquele que está a ministrar o ensinamento. O beira de caminho, na verdade, ele não tinha ainda disposição interior para abraçar, para compreender. Era o momento dele. Ele não estava devidamente amadurecido, pronto para poder compreender, interpretar e vivenciar. E assim ele segue evidenciando os tipos de espíritos que estavam ali ouvir. E ele diz: outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Ora, o que caiu entre a pedra, caiu justamente sobre um solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra, esse estava no meio dos demais, como beira do caminho, que estava recebendo uma instrução, que estava sendo esclarecido, mas ele a recebeu diferentemente da beira do caminho, com entusiasmo, com alegria, né? Porque beira do caminho é aquele que vê as pessoas passarem, as coisas passam, mas são indiferentes.
pedra ele recebeu com entusiasmo, porque havia terra ao redor, havia umidade, despertou o interesse naquele momento. Naquele momento foi despertado o interesse, ele ficou alegre, disposto, né? Ele queria seguir, ele tinha a intenção de continuar. Ficou alegre, disposto, né? Ele queria seguir, ele tinha a intenção de continuar seguindo o Cristo. Mas a alegria dele durou pouco. Porque ele estava inserido num contexto dentro daquela organização política onde havia dissensões. Enquanto a semente, a palavra do Cristo, o ensinamento do Cristo, tinha e tem como escopo a libertação do homem, evidenciando que ele está aqui de passagem para lutar contra suas próprias imperfeições, os doutores da lei, que era o público do Cristo, 100% judeu, se aproximavam para justamente tentá-lo e contradizê-lo, manipulando aqueles que estavam ao seu redor. E as pessoas às vezes preferem ser manipuladas. As pessoas às vezes preferem se manter no engano, na incerteza, do que caminhar ao lado da verdade. E ele diz aqui: foi pisada, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade, ou seja, não tinha raiz. Ela secou, ou seja, é de dura, a duração dela é curta, ela não tem durabilidade. Por quê? Porque quando os obstáculos, as provas começam a aparecer, a angústia na vida do indivíduo, ele simplesmente a despreza e procura dar margem aos seus interesses pessoais. Isso aqui não está me trazendo nenhum benefício, né? Eu estava equivocado em relação a esses ensinamentos. Eu prefiro ficar com o que eu vejo, com o que impressiona os meus sentidos, com o que me dá segurança, e acaba por desprezar essa pérola. Por isso que a semente, ela brotou, mas a terra, a umidade não foi suficiente para que as raízes se aprofundassem e ela crescesse e desse frutos. Então ali mesmo ela se extinguiu, como em determinadas pessoas, porque acham que nós estamos aqui e iremos nos consumir na beira do túmulo. Como a mensagem do Cristo é de caráter imortalista,
reencarnacionista e trata da vida futura. E eles não tinham uma ideia correta do que seria essa vida futura, a lei de causa e efeito. Então eles preferiam viver à margem. Eles preferiam viver conforme o que vinha sendo passado, interpretando de forma literal, para a satisfação dos seus próprios interesses. Então, quando vinham as admoestações, as provas, o indivíduo se rebelava contra a própria providência divina e deixava os ensinamentos, como muitas pessoas acabam deixando, os ensinamentos de lado e procuram caminhar conforme o seu próprio entendimento. E ele vai adiante. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. Veja, a semente continua a mesma, a instrução. A parte da semente que caiu entre os espinhos significa dizer que aquele solo era fértil, mas ele já estava ocupado pelos espinhos. Caiu entre os espinhos. O solo era fértil. Tanto é que já existia os espinhos, já estava ocupado. E o que ouve a palavra e se deixa, na verdade, e se deixa embevecer com os cuidados do mundo, com as preocupações mundanas, com os seus interesses pessoais, dinheiro, fama, poder. Agora não, eu tenho algo muito mais importante a fazer, deixando de lado os ensinamentos. Esses acabam por esquecer aquilo que lhe foi passado. Então, esse tipo de pessoa acaba esquecendo de Deus, do amor, da solidariedade, porque elas estão muito mais preocupadas com o seu dia a dia. As paixões, elas estão muito mais em evidência nesse tipo de espírito do que a busca real da sua espiritualidade. Então, o que foi semeado entre os espinhos está par e passo com o que Mestre Kardec, conversando com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 917, 908, os espíritos vão dizer assim: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. O beira de caminho, pedra ou solo rochoso, ou os espinhos, eles estão muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, porque há uma predominância dos instintos. Eles estão muito mais preocupados com a satisfação
dos seus próprios interesses. O cérebro reptiliano, ele é muito mais ativo. O homem age muito mais instintivamente do que racionalmente. E quando Kardec trata das paixões, os espíritos dizem que as paixões em si mesmas, elas não são ruins. Quando ela é bem governada, ela não traz problema para o ser. Mas quando ela não é controlada, é como um corcel, um cavalo sem sela, sem rumo. Então o problema não está na causa, está na consequência. Então esses tipos de espíritos que Jesus está a evidenciar e a ministrar os seus ensinamentos, eles estão muito mais presos às materialidades, aos bens terrenos, do que em busca da sua espiritualização. Eles vivem muito mais aqui, o agora, o que impressiona os seus sentidos, do que a busca pela vida espiritual. Então, quando nós nos libertamos, quando nós compreendemos, nós nos distanciamos das mesquinharias e entendemos que a verdadeira propriedade não consiste em nossos interesses pessoais, no ter, porque somos educados para ter. Nós vivemos em razão do ter mais do que o ser. E a pedagogia de Jesus, que é uma reflexão sobre a realidade da alma imortal, prepara-nos tanto para viver em sociedade de forma coerente, de forma mais solidária, mais humanitária, bem como para a vida espiritual. E diferente desses tipos de solo que estão acostumados com o poder temporal, que pensam que mandam, que pensam que pode controlar tudo que está ao seu redor, que pensam que são às vezes os escolhidos, que pensam que são diferentes dos demais, por conta do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência. Esses tipos de espíritos terão uma grande surpresa quando desencarnarem. Porque Jesus diz que o reino dos céus é dos mansos, é dos pacíficos, é dos que têm fome e sede de justiça, que é um caminho a ser percorrido. E o que é o caminho? O caminho é uma reta. O caminho é justamente uma proposta para que você siga. E por fim, ele diz assim: e a outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora,
A que caiu em boa terra representa aqueles que estavam entre beira do caminho, solo rochoso e espinhos. Mas eles compreenderam a instrução dada pelo Cristo. Além de compreender, eles procuraram senti-la intimamente e vivenciá-la, procurando, na medida do possível, maior adequação daquilo que eles pregavam com aquilo que eles estavam a vivenciar. Compreenderam a moral prática do Cristo, que diverge dessa moral social implantada, que não tem fundamento, como a moral proposta pelo Cristo, que tem um fundamento na lei de Deus. Tem que ter uma motivação para o indivíduo, ou seja, aquele que não se divide, que é único, que é singular, mas que vive com a pluralidade. E em compreendendo, ele será um agente transformador da sociedade, da realidade social. Porque por meio do exemplo, que é a multiplicação, e dos seus ensinamentos, ele será mais um semeador. O que significa dizer que todos nós podemos ser semeadores, independente do credo. Porque se você pratica a caridade, se você procura renunciar às suas imperfeições, às provocações, utilizando esse conhecimento para a sua autoiluminação. E a propósito, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não sou um ser luminoso, mas estou sendo neste momento iluminado, o que significa dizer que eu também não sou iluminado, mas eu estou procurando a luz. Eu estou procurando ser, na medida do possível, um semeador, mais um dentre tantos outros que aqui existem. Então, esse solo, ele multiplica, ele compartilha, e ele não trabalha com certeza, porque ele está na busca constante da verdade. Ele já se predispôs e fez deliberadamente, por conta própria, uma escolha, utilizando o seu livre-arbítrio da melhor forma possível na realização da paz na terra. Então ele concatena o aprendizado para a sua reforma, se conhecendo, modificando a sua forma de agir, pensar e sentir, e tornando-se um exemplo no meio da multidão. Então, quando ele semeia esses que estão a semear, este que é justamente como ele diz aqui,
a boa terra, esse tem uma fé sólida. Este é um multiplicador. Este, diante das provas, das expiações, ele não se abala, porque ele é resignado, não porque ouviu dizer, mas porque ele sabe. E tem a certeza de que tudo é transitório, tudo é passageiro, e nada vai lhe abalar. Ele sabe que ao partir, nada levará consigo, a não ser o que de bom ele fez a si mesmo e ao seu semelhante. Com isso, inclusive, ele estará estabelecendo um processo seletivo na sua própria desencarnação, porque será reconhecido no mundo espiritual pelas suas obras, pelo seu esforço. A boa terra é, como Kardec diz, um Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, que está lá, que o bom espírita, os laços materiais, eles são mais fracos. O espírito vive acima das mesquinharias, desprendido dos bens terrenos. Então, esse é um caminho a ser percorrido por todos nós, que nos dizemos espíritas. Então aí está a mensagem, e por fim ele diz assim: quem tem ouvidos de ouvir, ouça, e quem tem olhos de ver, que veja. Ele não está falando dos ouvidos materiais, ele está falando que nós devemos ouvir como espíritos imortais. Ouvir com os olhos, com a consciência de que somos espíritos imortais. E quando nós ouvimos, nós nos distanciamos, compreendemos o teor da mensagem, razão pela qual empreendemos esforços de forma lógica para transcendermos não aos outros, mas a nós mesmos. É uma luta árdua. E ele diz mais: os seus discípulos então perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Jesus então lhes respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda. Porque foi a forma encontrada pelo Cristo de preservar a essência dos seus ensinamentos. E quando eu falo a essência, eu estou falando da natureza dos seus ensinamentos, que era a forma que ele ministrava aos seus apóstolos e discípulos. Por isso que a sua mensagem não sofreu tanta interpolação, porque eles não compreendiam a essência, o caráter do ensinamento do Cristo, que está fundado, alicerçado em princípios conhecidos por todos nós, como a reencarnação, a imortalidade,
a lei de causa e efeito, a comunicabilidade. Com isso, ele se distancia, como se distanciou no tempo e no espaço dos demais pensadores, dos demais semeadores, porque ele continua a ser o espírito mais venerado por aqueles que praticam e procuram viver a justiça, a caridade, o amor em toda a sua extensão. Então, o multiplicador é aquele que já se descobriu como um elemento, como um agente transformador da sociedade, que ele está aqui só de passagem, por ora habitando um corpo masculino ou feminino, e que ainda tem muito a aprender. E quando a semente faz efeito dentro de nós, quando ela é compreendida, mas acima de tudo bem sentida, nós não nos preocupamos tanto com o dia da manhã, como ele mesmo disse: olhai as aves do céu. E todos aqueles que o compreenderam, como Caibar Schutel, o grande divulgador da nossa doutrina, porque esses ensinamentos nada têm a ver com religião, com dogmas, com hierarquia. Ele está falando do ser, da forma como ele se encontra dentro de um contexto e que se aplica ainda hoje à nossa realidade. Então, aquele que é boa terra, ele deve estar constantemente multiplicando, preocupado com essa semente, estudando, procurando se autoconhecer, observando as suas más tendências, procurando fazer uma análise de como vem se conduzindo no dia a dia com as pessoas. E talvez, Senhor, talvez não, com certeza, nós não trabalhamos com dúvida, com certeza, aqueles que já decidiram, aqueles que já decidiram caminhar por este caminho, algum dia, em algum momento, em algum lugar, que pode ser neste planeta, como nenhum outro planeta, poderá dizer, como Paulo de Tarso disse, após conhecer a verdade, após se libertar dos seus medos, dos seus preconceitos, após ter tido a coragem de encarar a sua própria sombra, as suas mazelas, de pedir perdão àqueles que ele, infelizmente, como nós, às vezes, maltratamos, matamos, sem precisar pegar numa arma, mas com a nossa forma, pensamento, com as nossas atitudes. Depois de ter utilizado o conhecimento em benefício próprio, se tornou a boa terra, como um dia nós vamos nos tornar definitivamente, sem titubeações, sem estar olhando para trás, sem estar maldizendo a vida, sem estar apontando os defeitos alheios,
sem estar mais querendo evidenciar as fraquezas do nosso próximo, como Paulo disse, num momento de grandiosidade, onde o apóstolo se expande além das mesquinharias terrenas para dizer: Senhor, eu não sei se és tu que habita em mim ou se sou eu que habito em ti. Muita paz e que Jesus Cristo nos abençoe, nos dê força para continuarmos divulgando essa doutrina esclarecedora, profunda, porque toca em todos os ramos do conhecimento e exige, entre aspas, de todos nós, a meditação, a prática da caridade. E assim, oremos agradecidos a Deus, a Jesus, a todos os nossos parentes, encarnados e desencarnados, que as suas bênçãos se estendam sobre o nosso país, que tenhamos força para enfrentar a situação que aí está, em razão da Covid-19, mas que abençoe aqueles que se encontram nos cárceres, nas calçadas, nos manicômios, nos orfanatos, nos abrigos. Que a bondade, que o amor de Deus seja conosco, hoje e sempre. O abraço e o meu muito obrigado, como sempre. Muita paz.